Glórias a Deus, amém? Tem alguém aí? Eu falei um amém, eu parece que não ouvi. Glórias a Deus, amém, irmãos? Agora está melhor. Está melhorando. Espero que ao longo, na continuidade, vocês vão nesse crescente, né? Para a gente terminar aqui no pique. No pique que o tema, que o culto, que a dinâmica requer, amém? Afinal de contas, nós estamos na presença do Altíssimo, o Deus poderoso que é por nós. E se Ele é por nós, olha aí, meu irmão, toma posse da bênção. Não há artimanha do inimigo que possa prevalecer contra você. Se o Senhor está aí, se o Espírito Santo está fazendo a diferença na sua vida, o inimigo pode até mesmo planejar que você seja lançado numa fornalha, que você se depare com um mar diante de você, que todos digam assim, inexpugnável, impossível, vai perecer. Não vai, porque o Senhor é contigo. Amém? E para essa noite, nós temos o tema ser puro sexualmente. A intenção do ministério era que nós tivéssemos aqui um profissional, um médico, e com certeza a dinâmica, ela seria bem diferente dessa que eu vou empregar. Afinal de contas, eu não sou um profissional da saúde. E infelizmente o nosso convidado de última hora, ele teve um outro compromisso, ele não pôde comparecer. Então nós voltamos aqui à questão também de tratar a saúde, mas agora na saúde espiritual, a saúde emocional. E eu tenho certeza que o Senhor, que o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite, a respeito desse tema. Primeiramente eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Efésios 5, 28, é o texto base do tema ser puro sexualmente, e diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? A minha aqui é a Almeida Revista e Corrigida, tá? Se a sua for diferente, não tem problema, pode ler bem alto, bem bonito. Então vamos lá, Efésios 5, 28 diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Veja o que o apóstolo Paulo enfatiza nesse versículo: o cuidado com o corpo, o cuidado que você deve manter na sua vida sexual, objetivando amar em inteireza quem? Quem que você deve amar em inteireza, conforme o verso 28 de Efésios 5? Quem? Fala mais alto, quem? A mulher da sua vida, a sua esposa. Mas nós vivemos tempos tão atribulados, tão dificultosos, que o mundo quer levar a gente a crer que isso está em desuso, né? Que isso não precisa ser respeitado. Então nós vamos trabalhar novamente dentro do nosso tema, visão e ação, conquistando a visão e depois fazendo uma dinâmica da ação. Amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 13, de 1 a 19. E esse é um texto que para mim é inédito, assim, em uma pregação, em uma ministração. Eu nunca ministrei, 2 Samuel 13, de 1 a 19. Eu nunca ministrei utilizando esse texto. E foi interessante porque o profissional lá que viria atender o ministério, ele teve que cancelar, e aí como equipe, nós ainda tentamos conseguir uma outra pessoa,
Mas, no momento que o Daniel disse, olha, não dá, vamos para o plano B, Edu, prepara aí uma mensagem. No mesmo instante, o Espírito Santo me trouxe para cá. E eu falei, mas Senhor, nunca usei esse texto, é um texto até, de certa forma, não é muito corriqueiro a gente ver uma pregação a respeito desse texto. Mas o Espírito Santo falou, não, é aí mesmo. Irmãos, quanta coisa tem aqui para o ser puro sexualmente. E você vai ver à medida que nós fomos lendo aqui. Olha só, 2 Samuel 13, de 1 a 19. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse, porque tu de manhã em manhã tanto emagreces sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab disse, deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai te vier te visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos teus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira, e as tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse, não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. Chamou o seu moço que a servia e disse, deita a esta fora e fecha a porta após ela. Eu falei 19, mas vamos ler só até aí. Meus irmãos, a introdução aqui na minha Bíblia diz assim, Aminon ama a Tamar e comete incesto. Olha a que ponto chegou a casa de Davi. A todo instante você ouve aqui, meu irmão, minha irmã, dentro da própria casa, e eles eram irmãos, mas meio irmãos, né? A Bíblia fala que a Tamar, ela era irmã do Absalão, mas o Aminon, ele era meio irmão, ou seja, um rolo lascado aqui. Mas me chama a atenção alguns aspectos dessa passagem que nós precisamos analisar. Primeiro, maus conselhos, amizades impróprias.
A Bíblia diz que o Aminon, ele adoeceu. Por quê? Porque ele só conseguia pensar na Tamar. A Tamar devia ser bonita, hein? Virgem. E ele adoeceu ao ponto que ele não conseguia mais comer. E eis que surge um personagem aqui, Jonadab, que era quem? Primo dele. Irmão filho de Simeia, irmão de Davi. E a Bíblia ressalta, esse homem era sagaz. Meu irmão, se você quiser ser puro sexualmente, você tem que ter muita atenção com as suas amizades. Porque, sinceramente falando, alguém que chega para você e te aconselha a fazer sexo fora do casamento, eu posso garantir para você que essa pessoa não é sua amiga. Ela não está pensando no seu bem. E é muito comum nos dias de hoje isso acontecer. Mais comum do que a gente possa imaginar. As sugestões, elas acontecem a cada instante. E mais, nos tempos atuais, as mulheres, elas muitas vezes, entre aspas, e me perdoem pelo termo chulo, elas vão à caça. Elas se oferecem. E você está ali bonitão, resistindo, e aí vem aquela vozinha. Ah, mas você está dando mole, seu bobão, seu ultrapassado. Todo mundo faz. Todo mundo sabe que é bom. Você está lá com a sua esposa já com anos. Essa daí é novinha, é bonita, está com tudo em cima. E aí você vai sendo alimentado ao ponto de que aquela ideia, ela começa a se materializar aonde? Na sua mente e no seu coração. Vejam, ele estava aqui já pensando como ele iria fazer. O Jonadab, digamos assim, ele só ajudou a empurrar a bola para dentro do gol. Foi isso que ele fez. E quantas vezes nós estamos dando ouvidos aos Jonadabes dessa vida? E quantas vezes nós estamos caindo na conversinha fiada, nos planos dos Jonadabes que se apresentam como nossos amigos. Meu irmão, te aconselho, se isso está acontecendo na sua vida, repreenda em nome de Jesus. Não dê espaço para esse tipo de conversa. Por quê? Ontem nós aprendemos, ontem pela manhã aqui, consequências, elas vão chegar ou não vão? É claro que vão. É claro que vão. E você pode analisar as consequências desta história com o desenrolar dos fatos. Você pode continuar aqui depois a leitura. Você vai ver onde isso vai terminar. Ou melhor, afirmo para você, não terminou até hoje. E depois eu vou explicar por quê. Não terminou até hoje. E é um modus operandi que, vai consumindo os homens de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele também é sagaz. O inimigo, ele também é astuto, mas ele é repetitivo. Pergunto a você, quantos homens de Deus você já não viu? Homens de Deus, homens de família, pregadores, pastores, quantos você já não viu cair nesse pecado? Quantos? E hoje cedo, na chamada que eu fiz lá no grupo do WhatsApp, eu lancei lá a medida da gravidade da situação. Afinal, o homem, segundo o coração de Deus, o grande rei Davi, onde foi que o inimigo pegou ele? Justamente
nesse ponto. Pecado sexual. E ao longo dos tempos isso vem caminhando, vem como uma bola girando. E se a gente não cuida, sabe o que acontece? A onda vem e te pega, meu irmão. A onda vem e te traga. Mas vamos adiante. Os pensamentos, eles vão se materializando, até que eles viram um ato. Vejam aqui no verso 2. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Vocês acham que o Aminon estava a fim de casar com a Tamar? Ela era virgem. Ela era bonita. Ele estava interessado no quê? No sexo. Ele estava interessado no sexo. Assim como nós somos atraídos também pelo nosso olhar, pela nossa cobiça, pelo nosso desejo, que muitas vezes está aflorado, que muitas vezes está latente. Por quê? Porque nós somos, irmãos, não vamos negar, nós somos bombardeados todos os dias. Pensem nessa época, as mulheres, elas se cobriam. Ou será que a Tamar ficava desfilando com um vestidinho curto do lado lá do Aminon, passando, né? Com aquele andar sensual? Lógico que não. Essa moça, ela se guardava. Mas os olhos dele se atentaram a ela. E hoje é comercial, é propaganda, você entra na internet, já muitas vezes já dá de cara. O sexo está se tornando algo corriqueiro, banal. Mas enquanto vem o pensamento ou vem o desejo, você repreendeu, está na bênção, meu irmão. O problema é que esses pensamentos, eles começam a ganhar forma. Eles começam a se materializar. E após o pensamento, a realização, a execução do ato, as consequências vêm. Invariavelmente, essas consequências são destruição, ruína. Famílias se separando, casais brigando, rompendo, vidas indesejadas sendo geradas, e por aí vai. Você pode enumerar uma série de outras coisas. Vejam que o Aminon, ele amava, entre aspas, e na verdade o desejo dele era só sexual, mas quando ele cometeu o ato, quando ele saciou o desejo dele, o que ele quis fazer em seguida? Jogar para debaixo do tapete, como se despreza uma coisa qualquer. Usei, gostei, agora não quero mais, jogo fora. Será que é assim tão simples? Será que é assim que as coisas acontecem? E vejam, a Bíblia adverte que ele, no verso 15, ele se aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque era maior o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. Meu irmão recentemente, meu irmão é policial, ele me disse, me revelou uma estatística que eu fiquei impressionado. A maioria dos casos contra homossexuais, sabe como que ocorrem? O homem hétero tem um desejo de se relacionar com um travesti. E aquilo começa a se materializar na mente dele, vai se processando, vai se desenhando, até que ele vai lá e ele comete o ato. Após o cometimento, vem uma sensação terrível, de tristeza, de aborrecimento, de angústia.
de pensamento a respeito da própria masculinidade. E aí sabe o que o camarada faz? Ele vai lá e bate no homossexual. Espanca. Então ele atende muitos casos que ele vai lá, o camarada hétero, pai de família, foi se relacionar com um travesti. E depois a mente dele, o coração dele, ficou tão transtornado que ele fez o quê? Aquilo que é o motivo principal dele está ali, que era desejo dele antes, curiosidade, eu não vou entrar no mérito, talvez atraído pelo que os outros dizem, pelo que é corrente nos dias atuais, onde a pessoa, num dia, ela pode se dizer A, no outro dia ela pode se dizer B, no outro dia ela pode se dizer C, e por aí vai. Ruína. Ruína. Agora, tudo isso aconteceu, e na continuidade da história vocês podem ver, o Absalão vai lá, vê a sua irmã, pergunta para ela o que foi que aconteceu, ela conta. E o Absalão, que também não era flor que se cheire, a Bíblia descreve Absalão como um homem lindo. O cabelo dele, fiquei imaginando como seria cuidar do cabelo de Absalão. Ele esperou 2 anos. Pensem num sentimento de vingança alimentando o coração de um meio-irmão contra o seu outro meio-irmão. Um sentimento, um desejo de vingança. Mas 2 anos após o ocorrido, ele se vingou do Aminon. E como que ele se vingou? Ele simplesmente matou o seu meio-irmão. Mas como foi que tudo isso aconteceu na casa do homem segundo o coração de Deus? 2 Samuel 12, 7 a 14. Davi caiu no mesmo problema, no pecado sexual. E ele ficou quieto. Pecado sexual que levou ele depois também a dar cabo da vida de quem? De Urias, um homem justo, o marido da Batseba. E ele ficou, como se diria, de novo, no jargão popular, na moita. Ficou na moita. Até que o profeta Natan foi lá, dar uma cutucada nele, amando de quem? De Deus. E quando o pecado do rei foi desnudado, veio a consequência. Vejam o que a Bíblia fala em 2 Samuel 12, 7 a 14. Disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada os filhos de Amon. Dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa, a qual sobre ti tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Prestem muita atenção no verso 14. Todavia,
Porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Sabe o que eu acho interessante? Eu vi Davi orando por essa criança até se humilhar perante o Senhor. Mais uma vez peço ajuda aos teólogos, aos estudiosos. Porque eu, Eduardo, eu nunca vi uma passagem onde Davi tenha alertado seu filho Absalão a respeito disso. A Bíblia mostra ele chorando, ele com saudades de Absalão, e Absalão era um filho querido. Mas pergunta a você, quem foi que usurpou o trono de Davi? Quem foi que pegou as mulheres de Davi, levou para o alto do palácio e fez sexo com elas à frente de todo o povo? Quem foi? Absalão. E quando o rei recupera o seu trono, ele dá uma ordem expressa a Joabe: captura o Absalão, mas não faça nenhum mal a ele. E o Joabe transgride e mata Absalão, um segundo filho de Davi, na cova. Agora prestem atenção, a questão ela foi rolando. O que vem em seguida? Reino de Salomão. Salomão também cai no mesmo problema. Depois de Salomão, o que acontece? A separação. Judá fica de um lado, 10 tribos do outro lado, como Israel. E outro dia eu aprendi, né? A 12ª era a tribo de Levi. Levi não tinha território. Levi ficava espalhada entre as demais tribos. Então tinha gente de Levi do lado de Judá e tinha gente de Levi do lado de Israel. Pergunto a vocês, quando que essas tribos se reuniram novamente? Após a Segunda Guerra Mundial, Israel se formou, mas como tribos, eu até assisti outro dia um vídeo dando conta de um resgate dessas tribos, mas até hoje paira sobre Israel esse pecado. E nós estamos em 2023. Quantos anos já não passaram? Morreram 2 filhos, uma filha estuprada, e o que vem sucedendo na casa de Davi é problema atrás de problema. Essa é a visão sombria, terrível, difícil de ser assimilada, mas que é um alerta para as nossas vidas. Se o homem, segundo o coração de Deus, patinou, derrapou nessa área, meu irmão, não sou eu que vou dizer que eu não vou derrapar, que eu não vou cair, que eu não vou ter problema. Então, é só pela misericórdia do Senhor. E se você quiser bater no peito e quiser encarar sozinho, meu irmão, você vai ter problema. Você vai ter problema. É o alerta que eu faço para você nessa noite. Muito cuidado com essas coisas, às vezes, que começam desse tamanho e que podem tomar uma proporção inimaginável. O rei só foi dar uma voltinha. Só foi observar. E de repente o olhar dele se fixou num belo corpo, numa bela mulher, e aí vem todo o desdobramento que nós acabamos de narrar aqui. A Bíblia diz, 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar. Você crê nisso? Você crê que você não pode ficar sozinho nessa? Amém?
Sim ou não? Então agora nós vamos passar para a ação. E o desfecho dessa mensagem, quem vai dar, são vocês. De que forma? Eu gostaria que nós tivéssemos duplas formadas. E aí, vocês vão discutir brevemente tudo isso que foi exposto aqui para vocês. Pode dar exemplo atual, pode falar que realmente não é fácil, pode falar que você tem problema. Pega um irmão aí e faça isso. E como é que nós vamos fazer o desfecho? Percebam que eu falei aqui um monte de tragédia e eu só citei 1 João, só citei 1 João 1,9 como o escape para as nossas falhas. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. E se você tomar posse dessa palavra, você vai ser fortalecido para não cair em nenhuma dessas ladainhas e nenhuma dessas propostas de um inimigo que está aí, conforme 1 Pedro 5,8, caminhando ao teu derredor, querendo, tragar você. E qual é a maior estratégia dele para tragar você? É levar você a cometer pecados sexuais. Então você vai se juntar com seu irmão. Vocês vão debater, vão discutir, vão ter um tempinho para isso. E depois, sabe o que nós vamos fazer? Está vendo esse microfone aqui, ó? Eu vou dar oportunidade para as duplas que quiserem virem aqui à frente, mas aí não vai pregar, não vai falar, não vai discorrer o que foi que conversou. O desafio é, a dupla vem aqui e traz um versículo de fortalecimento para os irmãos não incorrerem nesse tipo de pecado. Quem topa? Quem está dentro dessa? Será que nós vamos ter duplas aqui, falando em alto e bom som, para Satanás ouvir, baseado na palavra? E vejam, Jesus quando foi tentado, o que ele usou? Ele usou usou o quê? Palavra. E é a palavra que nós temos que usar. Então vamos lá, quero ver o rebuliço aí, quero ver o mover. Quero ver. Pega aí o irmão, cata ele pelo colarinho. Fala aí, meu irmão. O que nós vamos tirar disso tudo? O que nós vamos analisar sobre isso tudo? Está fácil? Está difícil? É simples? É complicado? Não é? O tempo atual não é como o Edu falou, não. O tempo atual está pior. O tempo atual está me cercando. As questões deste mundo estão me assolando. As questões deste mundo estão tomando conta da minha vida. Esse mundo. Às vezes a gente fala tanto das coisas difíceis do mundo. Às vezes nós falamos tanto sobre as dificuldades do mundo. E é verdade, essas dificuldades estão aí postas. Mas nós jamais podemos nos esquecer que nós devemos ser sal e luz para o mundo. Você, meu irmão, nós, meus irmãos, nós somos sacerdócio real, povo santo, nação escolhida, e nenhum mal há de prevalecer. As trevas não hão de prevalecer, onde a luz adentra. Onde há luz, não há trevas que subsistam. Onde há luz, a verdade vai aparecer,
a verdade vai ser revelada. A verdade vai ser estabelecida. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou está com você nessa jornada. O eu sou é contigo nessa caminhada. Aprume-se, tome posse dessa verdade. Como nós dissemos, se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Não há o que possa subsistir diante da voz que vem do trono de graça de Deus. Você sente que está faltando sabedoria para você lidar com esse tipo de situação? Pois peça sabedoria ao Senhor. Peça, rogue aos céus, para que haja sabedoria na sua vida. A palavra afirma, de forma alguma, Ele vai deixar de ministrar sobre você a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que não pode ser tragada pela ferrugem, que não pode ser consumida pela traça. Sabedoria poderosa, maravilhosa, pura, que faz você discernir muito bem todas as coisas. Oh, glórias a Deus. Oh, louvado seja. E se a situação, ela se agravar, se a situação ficar complexa demais, nunca é demais ressaltar, nunca será impeditivo mencionar, que no agravamento, quando vier o assédio, quando vier o convite, haja como José, fuja, corra. Se a mulher vem querer te agarrar, vem querer te assediar, vem querer tomar você para fazer sexo, você faça como José, você corra, abandone aquele pensamento, abandone aquele desejo, abandone aquilo que o inimigo está te oferecendo como manjar, porque é muito melhor que os manjares do rei. O rei inimigo te oferece melhor é o banquete que o Senhor tem preparado para você. Há diante de nós um banquete maravilhoso, o Senhor tem preparado. Ame a sua esposa como Efésios 5:28, ame a sua esposa com amor genuíno, como Cristo amou a igreja. Esse amor que se sacrifica, que se entrega, que valoriza a mulher que Deus preparou para você. A mulher da sua vida, meu irmão. A mulher da sua vida. Valorize essa mulher, ame essa mulher, honre essa mulher, caminhe com essa mulher, celebre com essa mulher. Oh, glórias a Deus, oh, louvado seja. Enquanto os irmãos estão aí conversando, será que nós já temos alguma dupla que quer compartilhar um versículo? Então, fica aqui. Alô. É para compartilhar o versículo. Vocês falam o versículo e a passagem qual que é. Amém? Vamos lá. Fala bem alto, meu irmão. Aqui a palavra de Deus nos diz assim. Olha lá. Quem não
terminou, pode continuar. Conforme conversamos eu aqui e o meu amigo, eu falei para ele que em Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes tem o seu ouvido o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Amém? Amém? É uma boa palavra? Salmo 1 é uma boa palavra? Quem pode aplaudir a palavra de Deus aqui? Já escreve aí, ó. Salmo 1 me orienta a não me assentar na roda dos escarnecedores. Olha aqui outra dupla. Gálatas, normalmente, é um livro que nos prende muito à exortação, né? Então, aqui em Gálatas 5,13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. No versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Gálatas 5, 13 e 16. É uma boa palavra? É uma boa palavra? Uma salva de palmas aí para a palavra do Senhor. Já coloca aí, Salmos 1, Gálatas 5, verso 13, verso 16. Obrigado, irmãos. Mais aqui, ó. 1 Pedro 1:15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essa é uma boa palavra ou não é? 1 Pedro é uma boa palavra ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Amém? Aplauda a palavra do Senhor. Já anota aí. Vamos lá, Dino. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa cabra montesa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se encantando perpetuamente. Glória a Deus pela sua palavra. O que a gente faz agora? A gente aplaude a palavra de Deus. Olha aí. Provérbios 5. Anota aí. Olha aqui. As duplas estão chegando. Vamos lá, meu irmão. Mateus 5:28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Lembrando esse versículo, nós saímos da IBC, já damos de cara. Olha aqui, ó. Aqui, pode passar, pode passar. Vamos lá, Antônio. Irmãos, essa aqui é para os casados, viu? Olha, prestem bem atenção. 1 Coríntios 7, 5. Para os casados. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Palavra boa ou não? Passa lá, passa lá. Vamos lá. Palavra de Deus, velho. Vamos lá, meu irmão. A paz, irmãos, tudo bem? Gostaria de falar com vocês aqui o que está em Tiago 4,7, tá bom? Diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? A paz de Deus, meus irmãos. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e ore um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica de um justo. Complementando o que o irmão falou em Gálatas, eles falaram, nossa, foi até tema do coral, que as obras da carne são 16 e os frutos do amor são 9. Aprendi aquele dia. Então, Gálatas 5:24 fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos ler aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui está batendo com a mensagem de hoje. Graça e paz, irmãos. Eu e o Patrick aqui queremos compartilhar com vocês Provérbios capítulo 7. Nós vamos ver aqui o versículo 22 e 23 e depois o versículo 25, que é o conselho, tá? Sobre aqueles que advertência contra a mulher adúltera. E obviamente para que o homem não cometa adultério. Ele diz assim, no versículo 22, Provérbios 7, 22. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então, o homem que comete adultério, o destino é a morte, com certeza, né? E aí, o conselho: não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos o que por ela foram mortos. Amém? Graças a paz, meus irmãos, uma boa noite. Nós conversando ali, o irmão Josias apresentou o texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: abstente-vos de toda espécie do mal, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, meus irmãos. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, passando versículo, versículo, versículo. Isso, para sua reflexão. Onde está o escape? Aqui, ó. Ah, eu estou fraco. Vem na escola bíblica. Vem no culto de quarta. Tem um parceiro de oração, pratique a oração. Confesse as suas culpas. Confesse os seus pecados. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de mencionar as suas fraquezas. Porque quando você assume que você é fraco, sabe o que acontece? O Espírito do Senhor toma conta, faz a obra, e Ele te faz forte. Ele te faz forte. Que para a honra e glória do Senhor, essa palavra possa alcançar a sua vida. E que para a honra e glória do Senhor, nós sejamos aqui um exército que vai praticar a palavra de Deus na sua inteireza. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Último louvor. A oração agora. Então vamos ficar em pé. A gente já está caminhando para o fim. Passamos aí um pouquinho, mas a ação é sempre muito importante. E se você... Oi, alguém falou? Não? E se você está em dificuldade, está com algum problema, procure a mim ou a nossa liderança aqui. A gente pode te ajudar.
Nós não somos super-homens não, viu, irmãos? Somos não. Ninguém é. Ninguém é. Davi era um valoroso e foi reconhecido por Deus. Mas ele caiu. Que nós estejamos cientes de tudo que acontece e que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para a honra e glória dele, amém? Pai, nesta noite, Pai, nós tivemos essa oportunidade, Pai, de estudarmos a Tua Palavra, de analisarmos, Senhor, as consequências para a casa de Davi. E se a casa de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, ficou exposta, ficou vulnerável, teve brechas na área sexual, Pai, que dirá a nossa trajetória? A Tua Palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor, como revela o livro de Jó, ele passeia pelo mundo, ele está observando a vida de cada um aqui, e ele sugere, e ele acredita que ele pode nos derrubar. E quando nós somos incautos, e quando nós somos pessoas desgarradas, realmente, ele consegue fazer o transtorno chegar. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós assumimos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, há uma renovação, há um novo entendimento, há um novo caminho, há um novo propósito, há um fortalecimento, há uma disposição chegando para transformar a nossa história. E nós podemos ser fortes no Senhor, para dizer ao inimigo: você está derrotado, conforme afirma a palavra de Deus. Ah, Senhor, que nós não sejamos negligentes em relação a isso, e que nós eduquemos os nossos filhos, e que nós mostremos para eles que nós valorizamos as mamães deles, que nós valorizamos o casamento, que nós valorizamos a palavra de Deus. Que seja assim, para a honra, glória, louvor do Teu santo, maravilhoso, bendito nome. Abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. Assim eu oro, assim eu agradeço, no nome de Jesus. Amém, meu Pai. Aplauda o Senhor e vamos louvá-lo a última vez.